Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos mergulhar na chamada terceira força da psicologia, que engloba as abordagens fenomenológico-existenciais e humanistas. Para isso, trouxemos Márcia Guimarães, terapeuta da abordagem centrada na pessoa, e Pedro Cunha, Gestalt terapeuta. E para enriquecer nosso debate com um excelente contraponto, temos a Anne Saraiva, que atua com a terapia focada na compaixão, um modelo derivado da tradição cognitivo-comportamental. Eu gostaria de começar nossa conversa explorando como as nossas histórias de vida muitas vezes se misturam com as teorias que escolhemos abraçar na clínica. Márcia, sei que a sua entrada na psicologia teve um timing muito próprio, não é? Exatamente, João. A minha jornada na psicologia começou mais tarde. Eu me formei aos 48 anos, durante um processo de profunda transformação pessoal. O que me ancorou na abordagem centrada na pessoa foi a convivência com uma professora na graduação que demonstrava um cuidado genuíno e um respeito absoluto pelo outro. Essa experiência me levou direto a Carl Rogers. Hoje, minha prática é totalmente fundamentada na empatia profunda, na consideração positiva incondicional e na congruência, que é a autenticidade do terapeuta. Eu busco suspender meus próprios julgamentos para mergulhar na experiência vivida do cliente, sem rotulá-lo com diagnósticos externos. É interessante ouvir isso, Márcia, porque a minha conexão com a Gestalt terapia também veio de um encontro na graduação, nas aulas da professora Sandra Salomão. Eu já tinha uma bagagem que transitava pelo teatro e pelo humanismo. A Gestalt me capturou por ser intensamente vivencial e focada na relação. Nós bebemos da teoria organísmica, que vê o indivíduo como uma totalidade, e focamos radicalmente no aqui e agora. Em vez de apenas analisar o conteúdo da fala, eu observo a forma, o tom de voz, o corpo, como a experiência se apresenta. E do outro lado do espectro temos a Anne. Anne, a sua trajetória e a sua base teórica caminham por vias bem diferentes dessa leitura fenomenológica, certo? Totalmente, João. A minha base teórica é um modelo integrativo e estruturado. Antes da psicologia, eu fui designer e cheguei a morar num templo budista por um ano sabático. Acabei dando aulas de mindfulness para milhares de pessoas. E quando comecei a receber alunos com transtornos psiquiátricos graves, vi que precisava estudar psicologia de fato. Durante a graduação, descobri o modelo do Paul Gilbert. Diferente do Pedro e da Márcia, a minha prática usa explicações causais e evolutivas. Eu uno a psicologia evolucionista, a teoria do apego de Bowlby e as neurociências para explicar aos pacientes como nossos sistemas de ameaça e proteção funcionam, focando principalmente em tratar a vergonha e a autocrítica. Essa diferença de base teórica me faz pensar muito sobre a dinâmica prática do consultório. Como essa visão se traduz no uso de ferramentas, no dia a dia, e na forma como vocês enxergam a autonomia e a subjetividade de quem senta à frente de vocês. Na ACP, a nossa postura é tão focada na experiência orgânica que eu não utilizo técnicas estruturadas. Eu acredito que aplicar uma técnica pode quebrar a autenticidade do nosso encontro. O que eu faço é usar o silêncio qualificado, a checagem empática e a validação. O meu grande diferencial é a horizontalidade radical. O cliente é o especialista sobre si mesmo. A autonomia, para mim, é um princípio ético. Eu jamais posso ocupar um lugar de saber superior sobre a vida do cliente. Eu compartilho dessa visão sobre a autonomia e a subjetividade ser algo único, mas na Gestalt nós entendemos que a subjetividade é construída no campo relacional, no encontro entre terapeuta e cliente. Por isso, o terapeuta é um pouco mais ativo. Eu utilizo experimentos terapêuticos, como a cadeira vazia ou dramatizações corporais. Mas veja, pela ótica fenomenológica, essas ferramentas só têm valor se nascerem da relação para ampliar a awareness do paciente. O objetivo final é sempre ajudá-lo a sair da dependência e assumir a autorresponsabilidade. Já na TFC, a visão de subjetividade e a dinâmica da relação são bem distintas. Nós vemos a subjetividade por um prisma funcional e universal, não tanto fenomenológico, e a nossa relação terapêutica não é neutra, ela tem uma assimetria funcional.
Muitas vezes, o paciente vem de um histórico de muita hostilidade e o terapeuta precisa atuar ativamente como uma figura de segurança e validação para remodelar esses caminhos neurais. Por isso, eu uso muita psicoeducação, mindfulness clínico e treino de habilidades emocionais, montando quase um plano de ação individual para o paciente. O que me leva a ter uma curiosidade inevitável. Com posturas tão diferentes entre a escuta radical, a experimentação e o plano de ação, como vocês lidam com as adversidades da clínica? Falo tanto daquele paciente que senta e exige conselhos diretos, quanto dos grandes desafios e crises que vocês enfrentam na profissão. Quando o cliente chega pedindo um conselho pronto, eu não dou o conselho. Eu investigo o que está por trás daquela expectativa e devolvo minhas percepções sobre o que está acontecendo ali, no aqui e agora da nossa relação. Agora, sobre os grandes desafios, na Gestalt, um dos maiores é confiar e usar as suas próprias emoções no campo terapêutico. Uma vez atendi um homem fisicamente muito grande que me intimidou, e eu precisei confiar nessa intuição corporal. Mais tarde, ele próprio revelou que a violência era um tema central na vida dele. Assim como o Pedro, se o paciente me pede direcionamento, eu acolho a demanda, mas evito assumir uma postura diretiva automática. A exceção acontece em contextos críticos. Os meus maiores desafios clínicos foram vivenciados no plantão psicológico, lidando com urgências emocionais agudas, vítimas de violência doméstica e pacientes com ideação suicida. Nesses momentos de extrema vulnerabilidade, a fenomenologia se mostra poderosa. O simples fato de oferecer uma escuta profunda, presença integral e acolhimento incondicional, muitas vezes é o suficiente para organizar a experiência do paciente, sem que eu precise ditar o que ele deve fazer. No meu caso, o desafio passa muito pelos meus próprios gatilhos. Por ter um perfil muito voltado a buscar mudanças, o meu maior desafio é lidar com pacientes ambivalentes que se colocam numa posição de vítima, culpando os outros e não se implicando no processo de cura. Quando alguém me cobra resultados ou conselhos fáceis, eu uso uma metáfora. Fazer terapia é como ir ao nutricionista. Eu elaboro a psicoeducação e o plano, mas não aceito a terceirização do esforço. Quem tem que trilhar a estratégia e fazer as mudanças no dia a dia é a própria pessoa. É fascinante perceber como o Pedro e a Márcia utilizam a relação e a experiência orgânica no presente para promover a autonomia, enquanto a Anne segue uma via estruturada para ensinar o paciente a reconfigurar seu sofrimento. Quero agradecer imensamente a presença de vocês três por essa aula de psicologia clínica.